Vamos, neste vídeo, tratar da solução das equações de Maxwell no espaço livre na ausência de fontes. Eu considero, sem qualquer exagero, que este é o vídeo mais importante de nossa disciplina, porque aqui nós faremos pela primeira vez a resolução das equações de Maxwell e, embora seja numa situação específica simples, o espaço livre na ausência de fontes, todos os procedimentos que usaremos aqui são análogos àqueles que usaremos nos vídeos seguintes para resolver as equações de Maxwell em casos mais gerais. Vamos aqui partir das equações de Maxwell na forma diferencial. É extremamente importante que estas equações sejam conhecidas, memorizadas e que você saiba não somente nomeá-las, como o que cada uma representa. Em primeiro lugar, nós temos a lei de Gauss para o campo elétrico, que nos diz que o divergente do campo elétrico será igual à densidade volumétrica de cargas naquele ponto sobre a constante epsilon no meio. Temos a lei de Gauss aplicada ao campo magnético, que nos diz que não existem cargas ou monopolos magnéticos isolados na natureza. Nós temos então a lei de indução de Faraday-Lenz, onde pela primeira vez os campos elétrico e magnético são acoplados. Note que aqui eu já estou escrevendo as equações em termos de E e H. Não estou usando mais os vetores densidade de fluxo elétrico ou magnético. E, por fim, nós temos a lei de Ampère-Maxwell, onde a lei circuital de Ampère, nós adicionamos este termo que é a corrente de deslocamento. Então temos aqui a corrente ômica e a corrente de deslocamento. Estas quatro equações, junto com a força de Lorentz, descrevem todo o eletromagnetismo. Vamos agora considerar o caso específico do espaço livre e a ausência de fontes. Essas fontes são a densidade volumétrica de cargas, ou seja, nós não temos cargas elétricas presentes, e a corrente elétrica nula. Com essa particularização, a lei de Gauss para o campo elétrico e a lei de Gauss para o campo magnético se tornam semelhantes, ambos os divergentes passam a ser nulos, a lei de indução de Faraday-Lenz não sofrerá alterações e a lei de Ampère-Maxwell será simplificada porque esse termo da corrente elétrica se anula, assumirá esta forma. E note que estas equações são simétricas com relação aos campos E e H. Temos aqui que o divergente dos campos é nulo e o rotacional de um campo é proporcional à derivada temporal do outro campo. Nosso objetivo aqui é encontrar a solução para os campos elétrico e magnético que obedeça essas quatro equações. O nosso primeiro passo será usar um resultado matemático da análise vetorial, válido para funções vetoriais bem comportadas, que nos diz que o rotacional do rotacional de uma certa função vetorial A, que nós dizemos bem comportada, onde ela é contínua, suas derivadas existem e são todas contínuas, então eu posso inverter a ordem da derivação e obtenho que, neste caso, este termo nos fornecerá o gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A. Eu demonstro esse resultado em um vídeo da minha lista referente à análise vetorial. A demonstração não é complicada, eu faço de forma simples em coordenadas retangulares, mas é importante que você acompanhe e veja que isso é verdade. Vamos aplicar este resultado nas duas equações envolvendo o rotacional. Vou tomar o rotacional do rotacional de E e o rotacional do rotacional de H. Então nós temos que o rotacional do rotacional de E será igual, como nós vimos aqui, ao gradiente do divergente de E menos o laplaciano de E, porém
Isso também será igual ao rotacional do rotacional de E, que é dado por menos μ0 dH dt. E eu vou fazer a mesma coisa com o rotacional do campo magnético. Temos que o rotacional do rotacional de H será igual ao gradiente do divergente de H menos o laplaciano de H, que, por sua vez, corresponde ao rotacional do rotacional de H, que é ε0 dE dt. Porém, nós temos que, pela lei de Gauss aplicada aos campos elétrico e magnético, os divergentes dos campos são nulos. Então, estes termos aqui desaparecerão. Esse termo menos μ0 é constante. Eu posso tirar do rotacional, que é uma derivada, e o ε0 também eu posso tirar do rotacional. Note que nessa equação de cima, esse sinal negativo se cancelará com esse, e eu posso passar esse sinal negativo multiplicando este outro lado da equação. É uma álgebra básica e eu obterei então as equações Laplaciano de E igual a μ0 rotacional de dH dt e Laplaciano de H igual a menos ε0 rotacional de dE dt. Considerando essas duas equações, que veja, são simétricas, nós temos que o Laplaciano de um campo é proporcional ao rotacional da derivada temporal do outro campo, e se as funções h e e são, de novo, bem comportadas, nós podemos inverter a ordem das derivadas espacial, representada pelo operador del, e temporal. Assim, eu vou primeiro tomar o rotacional do campo e depois tomar a sua derivada temporal. Ficamos então com Laplaciano de E igual a μ0, derivada temporal do rotacional de H, e Laplaciano de H igual a menos ε0, derivada temporal do rotacional de E. Vejam que eu simplesmente inverti as ordens das derivadas temporal e espacial com relação a essa equação. Foi a única operação que eu fiz. Agora, nós podemos voltar às equações originais para os rotacionais dos campos. Temos aqui rotacional de E rotacional de H, e vamos substituir esses rotacionais aqui. Note que então nós obteremos equações envolvendo um único campo. Assim, nós teremos que o Laplaciano de E será igual a μ0, derivada temporal do rotacional de H, que por sua vez corresponde a ε0 dE dt. E o Laplaciano de H corresponde a menos ε0 d dt do rotacional de E, que é menos μ0 dH dt. ε0 é constante, posso tirá-lo da derivada. A mesma coisa com menos μ0. Então, juntando as derivadas, ficaremos com Laplaciano de E igual a μ0 ε0, derivada segunda temporal do campo elétrico, e Laplaciano de H será igual a... Veja que esse sinal negativo com esse negativo fornece um termo positivo. E teremos então μ0 ε0 d2h de T2. Veja que nós conseguimos aqui um estágio importantíssimo de nossa resolução. Nós desacoplamos os campos. Nós conseguimos obter duas equações em que cada uma envolve apenas um campo, ou o campo elétrico ou o campo magnético, e ambas possuem a mesma forma. Nós temos que o Laplaciano do campo é proporcional à sua derivada temporal segunda, e esta proporcionalidade é dada pelo mesmo fator, μ0 ε0. Mais do que isso, esta equação que obtivemos para cada campo é da forma Laplaciano do campo, que eu chamarei de A, esse A pode ser tanto E quanto H, menos 1 sobre V ao quadrado, ou seja, menos uma constante, multiplicando sua derivada temporal segunda. Isto é igual a
zero. Em cada equação, simplesmente passei esse termo para o outro lado da igualdade. E nós sabemos que equação é esta? É a equação de onda. Ela já é conhecida do contexto da mecânica clássica da dinâmica de fluidos. 1 sobre v ao quadrado corresponde a este termo aqui. Ou seja, os campos elétrico e magnético obedecem a equações de onda e a velocidade de propagação desses campos no espaço livre, com ausência de fontes, será dada por 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. Nós conhecemos os valores numéricos dessas duas grandezas. ε0 é igual a 1 sobre 36π, que multiplica 10 a menos 9, Coulomb ao quadrado vezes Newton a menos 1 vezes metro a menos 2. μ0 corresponde a 4π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro vezes ampere a menos 1. O valor numérico de V será dado por 3 vezes 10 à oitava metro por segundo. E isso corresponde à velocidade da luz no vácuo. Quando Maxwell publicou seus trabalhos analisando as equações que hoje levam seu nome, este valor para a velocidade da luz no vácuo já era conhecido. Tínhamos os experimentos de Fizeau, por um exemplo. Nós tivemos este valor também determinado de forma independente através de observações astronômicas do eclipse dos satélites galileanos de Júpiter pelo próprio planeta gigante. Então, este foi um indício de que todo esse trabalho que nós estamos fazendo com campos elétrico e magnético estava relacionado com a luz. Vamos então reescrever estas equações substituindo μ0 ε0 por 1 sobre c ao quadrado. Ficamos então com Laplaciano de E igual a 1 sobre c ao quadrado d2e dt2 e Laplaciano de H igual a 1 sobre C2 D2H dt2, onde C corresponde a 1 sobre a raiz de μ0 ε0. Por serem equações de onda, vamos procurar soluções oscilantes. E eu vou aqui utilizar a notação exponencial. Teremos que nosso E de RT, preciso considerar a dependência espacial e temporal, será dada por um certo E de R multiplicando a exponencial complexa de ωt. E a mesma coisa para o campo magnético. Evidentemente, o R aqui simboliza a dependência espacial nas 3 dimensões x, y, z. Aqui eu escrevi as soluções separando as partes espacial e temporal. No vídeo referente ao estudo de ondas, nós vimos que ômega é a frequência angular. Estes vetores E e R podem depender de uma fase constante. Eu posso substituir E de R por E de R elevado a um certo I delta. E a mesma coisa, H de R, eu posso escrever como sendo um H de R vezes uma exponencial complexa de um delta real e independente do tempo, e isso não altera o meu resultado final. E a solução que nós procuramos será dado pelas partes reais de E de RT e H de RT. O importante aqui é que vocês tenham em mente que as contribuições espacial e temporal estão separadas. Bom, como as equações são idênticas e as soluções também possuem o mesmo formato, eu vou lidar com uma equação geral para o campo A, onde esse A depois eu substituirei por E ou H, ou seja, vou considerar aqui um A de RT como sendo igual a um certo A de R e elevado a menos I ômega t. Eu vou tratar dessa forma
essas duas equações. Vamos derivar temporalmente o a de RT. Note que esse termo aqui só depende das coordenadas espaciais e não será afetado pela derivação. Ficamos com uma derivação simples de uma função exponencial. Então, para essa função exponencial, nós teremos que d dt de e elevado a menos i ômega t será simplesmente menos i ômega e elevado a menos i ômega t. E se eu tomar a derivada segunda, esse termo aqui não será afetado, que é a constante. Terei simplesmente a mesma derivada de e elevado a menos i ômega t. O resultado final será simplesmente menos ômega ao quadrado e elevado a menos i ômega t. Além disso, substituindo a deste lado da equação por a de r e elevado a menos i ômega t, vemos que essa parte temporal não será afetada por essa derivada espacial. Então, nós ficaremos simplesmente com e elevado a menos i ômega t laplaciano. Agora, não é mais o laplaciano do a de rt, é o laplaciano deste a de r. Isto será igual a 1 sobre c ao quadrado d2a dt2, que nós vimos que fornecerá menos ômega ao quadrado sobre c ao quadrado e elevado a menos i ômega t, multiplicando o a de r. Repetindo, eu simplesmente substituí este a de rt com esta forma em que temos a separação das contribuições espacial e temporal deste lado da equação, o laplaciano. O laplaciano não atuará sobre e elevado a menos i ômega t, então eu posso colocá-lo para fora da derivada. Ficarei apenas com o laplaciano referente à parte espacial. E deste outro lado, temos 1 sobre c ao quadrado, que está aqui, derivada segunda de a de rt. Só que a derivada segunda temporal não afetará o nosso a de r espacial, que está aqui, e teremos uma derivada segunda da exponencial complexa que nos fornece menos ômega ao quadrado e elevado a menos i ômega t, que é esse termo aqui. Então, esta equação com esta forma para a de rt nos fornece esta equação aqui. Note que este termo e elevado a menos i ômega t aparece dos dois lados e eu posso então cancelá-lo. Nós obtemos então que o laplaciano de a de r, não estou mais lidando com o nosso a de rt, aqui é só a parte espacial, será igual a menos ômega ao quadrado sobre c ao quadrado a de r. Eu vou reescrever essa equação definindo esta razão, ômega 2 sobre c2, como sendo um k ao quadrado, onde aqui k será simplesmente ômega sobre c, ou seja, o laplaciano de a mais k ao quadrado a será igual a zero. Esta equação também é conhecida. Trata-se da equação vetorial de Helmholtz. Veja que, se nós tomarmos esta equação em uma dimensão apenas, considerando aqui a dimensão x, nós teremos algo do tipo d2a dx2 mais k2a igual a zero, e ela se assemelha à equação de onda com uma derivada espacial em lugar da derivada temporal. Logo, ela terá soluções oscilantes. Nosso a de x será uma constante que multiplica um termo cosseno de kx mais uma constante multiplicando o seno de kx. Essas constantes são dadas pelas condições de contorno. Quando eu tomo a de x igual a zero e o a' de x, a derivada de a com relação a x, igual a zero. Aqui, então, nós temos a solução para a equação de Helmholtz em uma dimensão apenas. Como é que nós vamos obter esta solução para 3 dimensões? Neste caso, em lugar de termos um número k, nós teremos um vetor k com componentes em x, y, z. Um kx na direção x mais
um ky na direção y mais um kz na direção z. A nossa solução também será dada por um termo cosseno e outro termo em seno. Em lugar de termos um a de x, teremos aqui um a de r. E note que eu, por enquanto, não estou considerando este a como sendo um vetor. É simplesmente uma função escalar que depende das três direções. Eu tratarei do a vetorial a seguir. Por enquanto, ele é apenas um escalar. Nossa solução, neste caso, então, escalar como nessa, será um termo a cosseno mais um termo b seno. Em lugar de termos um produto numérico, kx, teremos um produto escalar k com r, onde r corresponde a x na direção x mais y na direção y mais z na direção z. Ou seja, teremos um termo a cosseno. Vou abrir estes produtos escalares e ficaremos com kx na direção x mais ky na direção y mais kz na direção z. Sabendo que o laplaciano de a em coordenadas retangulares corresponde a d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2 de a, aplicando as derivadas espaciais nesta função, nós obteremos exatamente menos kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado a. E nós sabemos que kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado corresponde a k ao quadrado. O produto escalar dele consigo mesmo. E k ao quadrado, nós sabemos que corresponde a ω2 sobre C2. Então, a norma dele corresponde a ω sobre C, como nós tínhamos obtido aqui. Note a consistência daquilo que nós estamos fazendo. Com base nisso, vamos aqui fazer um procedimento semelhante ao que fizemos para a parte temporal. Vamos adotar uma representação exponencial para ela. Vamos representar a parte espacial de A como sendo uma amplitude real constante. Aqui nós tínhamos uma amplitude dependendo de R, mas aqui nós não temos nenhuma outra variável a tratar, então será simplesmente um a zero, sem dependência espacial nem temporal. Exponencial, aqui nós tínhamos um produto numérico de ω com t. Aqui eu vou substituir o produto numérico pelo produto escalar de k com r. E por uma questão de convenção, eu vou adotar aqui o sinal positivo para a exponencial complexa, enquanto que aqui eu considerei o sinal negativo. É apenas uma questão de convenção, não tira a generalidade de nosso raciocínio. Aqui nós temos o nosso a escalar, porém eu estou interessado no vetor a. Para isso, eu preciso fixar uma direção para o nosso campo a. Eu vou aqui, sem perda de generalidade, considerar que este vetor está na direção x. Então, nós temos que o nosso a de r será simplesmente o nosso AR escalar que obtivemos aqui na direção x, ou seja, a de r é a0 elevado a ik escalar r na direção x. Se nós fizermos isso, da mesma forma que a derivada temporal correspondia a multiplicar a nossa função exponencial por menos i ômega, o operador del corresponderá a simplesmente multiplicar a nossa função a por ik. Ik é aquilo que está multiplicando escalarmente a parte espacial. Da mesma forma que i ômega é aquilo que estava multiplicando numericamente a variável temporal. Aqui nós não vamos colocar o sinal negativo, porque a exponencial é positiva, ao contrário do que tínhamos optado para a dependência temporal. Da mesma forma, o laplaciano será então simplesmente menos k ao quadrado. Agora, nós vamos considerar que o nosso a de r é o
campo elétrico. Eu poderia considerar que o campo magnético estava na direção X, posso fazer esse cálculo sem qualquer dificuldade, mas eu vou considerar que na direção X está o campo elétrico, uma questão de conveniência. Desta forma, o nosso E de R será igual a E0, E elevado a I, K escalar R, na direção X. E, então, o E de RT será igual ao nosso E de R, ou seja, E0, E elevado a I, K escalar R, multiplicando E elevado a menos I, ômega T, na direção X. Ou seja, isso será igual a E0, E elevado a I, K escalar R, menos ômega T, na direção X. Eu simplesmente juntei as duas exponenciais complexas e lembrando que, como nós temos uma exponencial complexa, eu poderia multiplicar esta solução por um termo referente a uma fase delta constante que não influenciaria na física do problema. Então, nós fixamos o campo elétrico na direção X. Lembrando, isto não envolve nenhuma perda de generalidade. O que eu estou dizendo é simplesmente o seguinte: se eu vou em uma dada região do espaço e eu noto que nessa região existe um dado campo elétrico e eu tenho o meu sistema de coordenadas x, y e z, eu simplesmente vou rotacionar, vou virar esse sistema de coordenadas de tal forma que o eixo x coincida com o eixo do campo elétrico. Simplesmente isso. Eu poderia fazer com que o eixo y coincidisse com o campo elétrico, o eixo z, ou fazer com que o campo elétrico tivesse uma orientação arbitrária. Nós vamos lidar com isso em aplicações futuras, porém aqui eu vou considerar a situação mais simples possível em que eu escolhi o E como estando no eixo X. Pergunta: se nós definimos E como tendo a direção X, qual será a direção de H? Vamos voltar à lei de indução de Faraday-Lenz. Nós temos que o rotacional de E corresponderá a menos μ0 dH dt. Então, da mesma forma que nós fizemos com o campo elétrico, escrevendo em termos de um certo E0 exponencial complexa na direção X, vamos fazer com o campo magnético, mas eu deixarei a orientação do campo magnético indefinida e será um vetor H0. E eu adotarei a mesma dependência espaço-temporal porque, lembre-se, as equações que os campos elétrico e magnético obedecem são idênticas, são equações de onda, com a mesma velocidade de propagação. Bom, o que é o rotacional do campo elétrico? Nós obtivemos a expressão aqui, ou seja, teremos que deste lado da equação, o rotacional de E corresponde o del, é simplesmente IK, produto vetorial com E. Temos IK, é simplesmente KX na direção X mais KY na direção Y mais KZ na direção Z, produto vetorial com E, ou seja, E0, E elevado a I, K escalar R, menos ômega T, na direção X. Tomando o produto vetorial deste vetor com X, nós vamos obter I, que multiplica menos KY na direção Z, mais KZ na direção Y, e repito este termo aqui. E0, E elevado a I, K escalar R, menos ômega T. Por outro lado, derivar temporalmente o campo magnético, que tem esta forma temporal, corresponde a multiplicá-lo por menos I ômega. Assim, nós temos que dH dt será simplesmente menos I ômega H0 vetor E elevado a I K escalar R menos ômega T. Vamos igualar essas duas expressões pela
lei de Faraday-Lenz. Então, I, que multiplica menos KY, Z mais KZY, E0, elevado a I, K escalar R, menos ômega T, vai ser igual a menos μ0, que multiplica a derivada temporal de H, ou seja, menos I ômega H0, E elevado a I, K escalar R, menos ômega T, que nos fornecerá, por sua vez, I ômega μ0 H0, E elevado a I, K escalar R, menos ômega T. Vamos analisar a igualdade deste último termo com este primeiro termo aqui. O I aparece dos dois lados, podemos cancelar. A exponencial complexa aparece dos dois lados e podemos também cancelar. Ficaremos com menos KYZ mais KZY E0 como sendo igual a ômega μ0 H0. Não vamos nos preocupar aqui com detalhes referentes aos termos constantes, a norma do vetor. Vamos nos preocupar aqui com a sua orientação. Veja que H0 possui componente em Y, componente em Z, mas não possui componente na direção X, que é aquela que nós fixamos para o campo elétrico. Isto significa que o H0 estará no plano YZ. Ou seja, o campo magnético é perpendicular ao campo elétrico. Da mesma forma que nós fizemos para o campo elétrico, em que fixamos a direção X entre as três direções disponíveis, para simplificar e sem perda de generalidade, eu vou escolher uma das direções disponíveis para o campo magnético. O importante aqui é que esses campos sejam perpendiculares. Eu vou fixar, então, a orientação ao longo de Y para o campo magnético. Então, eu devo ter que a componente Y do nosso vetor K se anula. Nós teremos o nosso E, que nós já determinamos, já fixamos a sua orientação de R, T, como sendo igual a um certo E0. E elevado a I, K, escalar R, menos ômega T, X. E nosso campo magnético como sendo H0. Agora eu vou tirar o vetor desse H0, vou escrever a norma dele, exponencial complexa, na direção Y. Todo o procedimento que nós fizemos até o momento nos permitiu fixar estas orientações para os campos. Lembrando que aqui nós já determinamos que se o H está na direção Y, então esse termo na direção Z, na equação vetorial para H, deve se anular. Ou seja, já sabemos que KY é igual a 0. Então, K será dado por Kx na direção X mais Kz na direção Z. Vamos agora retornar ao divergente dos campos, ou seja, às equações de Maxwell referente à lei de Gauss para cada campo. Nós temos que a lei de Gauss aplicada ao campo elétrico nos diz que o divergente de E, lembrando que o operador del corresponde a I vezes o vetor K, e como o campo elétrico está apenas na direção X, nós teremos apenas a componente referente a X, ou seja, Kx, E0, E elevado a I, K escalar R, menos ômega T, será igual a 0. Estamos no espaço livre, não temos densidade volumétrica de cargas. E o divergente de H, da mesma forma, divergente é I que multiplica o vetor K. Produto escalar de K com um vetor que possui apenas componente na direção Y, nos fornecerá KY, H0 elevado a I, K escalar R menos ômega T, que é sempre igual a 0, porque nós não verificamos cargas magnéticas, monopolos magnéticos em separado. Daqui, nós tiramos então que para esta equação ser nula em geral, o Kx deve ser igual a 0. E daqui, da mesma forma, nós temos que o Ky deve ser igual a 0, algo que já tínhamos concluído aqui acima,
quando escolhemos a direção do campo magnético como sendo a direção Y. Assim, nós podemos então escrever o vetor K como tendo simplesmente a componente ao longo da direção Z, e já sabíamos que a norma de K correspondia a ômega sobre C, e fechamos a definição de K. Nós teremos que K escalar R será igual a ômega sobre C na direção Z, produto escalar com x na direção x mais y na direção y mais z na direção z, e aqui só sobreviverá a componente ao longo de z, que eu, por comodidade, escreverei simplesmente como kz. As expressões para os campos ficarão, então, e de rt igual a e0 e elevado a i kz menos ômega t na direção x, h de r t h0 e elevado a i kz menos ômega t na direção y. E veja que esse produto K escalar R dando K vezes Z significa que nós temos ondas cuja direção de propagação é a direção Z. Ou seja, nós temos na nossa representação que os campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si, um deles está ao longo de x e o outro está ao longo de y, e além disso eles são perpendiculares à direção de propagação da onda, que no nosso caso se encontra na direção z. Então, resolvendo as equações de Maxwell, nós obtivemos que, no espaço livre, na ausência de fontes, os campos elétrico e magnético são ondas cujas direções de oscilação são perpendiculares entre si, e elas são perpendiculares à direção de propagação, ou seja, são ondas transversais, e elas se propagam com a velocidade da luz no vácuo. Quando Maxwell obteve este resultado com estas conclusões, tratava-se de uma coincidência muito grande nós termos esta velocidade de propagação para a onda. Depois, com os experimentos de Heinrich Rudolf Hertz, que hoje dá nome à unidade de frequência, que é o Hertz, demonstrou que a luz era, de fato, uma onda eletromagnética, tal como descrita pelas equações de Maxwell, ou seja, a solução das equações de Maxwell descreve a luz. Nós temos aqui algumas limitações no nosso tratamento. Nós consideramos a ausência de fontes no espaço livre. Nós também consideramos aqui uma única frequência, uma onda monocromática. E além disso, nós consideramos que a direção do campo elétrico e, por consequência, do campo magnético é constante, é x, que não varia no tempo. Nós podemos ter casos mais gerais em que isto não é válido. Podemos ter que os campos E e H rotacionam no plano XY. Porém, o que não muda é que na luz nós sempre teremos esses campos E e H perpendiculares entre si e também perpendiculares à direção de propagação. E a direção do campo elétrico é chamada de polarização da onda. É importante que você entenda todos os procedimentos, todos os passos matemáticos, todas as sutilezas envolvidas neste vídeo. Mesmo quando tratarmos da solução das equações de Maxwell em um dado meio material, ou até mesmo quando estamos considerando dois meios que são separados por uma interface, nós precisaremos utilizar condições de contorno para os campos elétrico e magnético. Então, os procedimentos que adotaremos serão similares àqueles que fizemos aqui. O entendimento do que fizemos aqui possibilitará todo o entendimento do eletromagnetismo a partir das equações de Maxwell. Por isso que eu considero este o vídeo mais importante da nossa disciplina.